Sim, meu irmão. E agora a gente vai falar de divisão de base. Eu quero sua opinião, além da de Luiz, Cleito, porque você tem experiência de trabalho em clube, conhece muito bem os processos e as necessidades de uma divisão de base. E o Bahia vem com tudo para transformar a sua base em uma das melhores do Brasil nos próximos anos. E tem uma matéria do GE que traz um bom relato dos planos do Bahia, matéria de Rafael Carmo. Então vamos lá. Se engana quem pensa que a aquisição da SAF do Bahia pelo Grupo City vai trazer dividendos apenas para o futebol profissional. Depois de aportes milionários na equipe principal, o Tricolor agora investe na formação de atletas com um objetivo bem claro pela frente: ter a melhor base do Brasil até 2033. O Bahia iniciou as suas mudanças estruturais nas categorias de base com a venda de 90% da SAF ao Grupo City no final de 2022. Na proposta de compra, o conglomerado se comprometeu a aportar 1 bilhão, sendo 200 milhões em infraestrutura, categorias de base, capital de giro, entre outros pontos. 200 milhões de reais e 1 bilhão de reais, respectivamente. Desde então, o Bahia investiu no setor de captação de atletas e trouxe profissionais de outras agremiações que são referência na formação de jogadores, como Fluminense e Palmeiras. Para se terem uma ideia, o setor de captação subiu de 4 para 18 profissionais e a tendência é aumentar ainda mais nos próximos anos. Uma das novidades foi a contratação de Marcelo Teixeira como diretor executivo da base. O profissional desembarcou em Salvador em dezembro do ano passado, em dezembro de 2022, após passagem pelo Atlético Paranaense. Entre 2011 e 2019, foi o responsável pela revolução da base do Fluminense em Xerém. Antes, por mais de 3 temporadas, trabalhou como scout do Manchester United na América do Sul. Já em março deste ano, o Bahia anunciou Pedro Miranda, ex-Fluminense, como novo coordenador metodológico da divisão de base. O Bahia também aposta suas fichas na saúde dos atletas. Na área psicossocial, o clube duplicou o número de profissionais. Antes eram 3, agora são 6. Os atletas são assistidos por médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas e preparadores físicos, além de terem à disposição a academia completa, consultório médico e enfermagem 24 horas. De acordo com o Bahia, a ideia é formar os atletas para que eles possam contribuir para o time profissional no futuro, em um projeto que eles consideram ser de médio a longo prazo. Mas os resultados desportivos não vão acontecer somente a partir de 2033. Já em 2024, o clube avalia como positivo o rendimento nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. O Sub-20 do Bahia, por exemplo, começou o Campeonato Brasileiro da categoria, com tudo, e briga nas primeiras posições. Nas 5 primeiras rodadas, o esquadrão venceu o Fluminense em Xerém, o Cruzeiro em Pituaçu, o Internacional lá no Rio Grande do Sul e o Bragantino lá em São Paulo. A equipe só tropeçou diante do Atlético Goianiense na primeira rodada. Já o Sub-17 não perde a 16 partidas e é líder isolado do Campeonato Baiano Sub-20. Vai estar disputando o Sub-20 com o Sub-17 e está brocando. Os pivetes de aço, como são conhecidos os garotos da base, estão jogando o estadual em uma categoria abaixo da idade geral. O time Sub-15 também merece destaque. Os garotos estrearam no Metropolitano da categoria e venceram o Camaçariense por 8-0. Além disso, o Bahia mantém o projeto de futsal para atletas de 8 a 12 anos com o objetivo de prepará-los para o futebol de campo. O Bahia também oferece aos seus jogadores das categorias de base cursos de inglês, aulas de capoeira, visitas a museus e bibliotecas. A ideia é desenvolver os jovens talentos não só dentro de campo. Em uma reunião da SAF na última segunda-feira, com os conselheiros do Bahia, algumas ideias foram colocadas em pauta, como a implantação de uma escola para atender os atletas da base. Nesta reunião ainda foi destacado o alinhamento da metodologia implantada na base do Bahia com o funcionamento do Manchester City na Inglaterra. Tudo o que envolve a rotina e práticas do dia a dia bebe na fonte do irmão britânico. O Bahia completa um ano da oficialização da SAF neste sábado, e os frutos deste acordo já começam a aparecer, não só no futebol profissional, como também no futebol de base. Resta acompanhar quais os próximos passos e os objetivos a serem cumpridos, né? Uma reestruturação realmente que anima, né? Contempla aquilo que foi planejado. Aliás, a gente não pode reclamar da SAF do Bahia em termos de cumprimento de promessas. Evidentemente que a gente não está falando de resultados esportivos, a gente está falando da reestruturação do clube, né? Diferentemente, por exemplo, do que está acontecendo com a 777 no Vasco, e diferente do que aconteceu também na gestão Ronaldo do Cruzeiro, que teve
muita promessa vazia. Eu queria passar para vocês comentarem. Agora, antes disso, eu queria destacar aqui essa preocupação com a formação do cidadão, né? O Bahia mostra que, evidentemente, está preocupado em revelar jogadores, em gerar ativos, né? Tudo isso pode gerar, no futuro breve, benefício técnico e financeiro para o clube, né? Esses caras podem construir uma carreira no Bahia, depois irem para outros lugares. Até mesmo que não conseguirem ascender o time profissional, podem ser negociados para outros clubes. Agora também é preciso ter uma preocupação, um zelo, um cuidado com os caras que de repente não vão vingar, né? E oferecer educação de qualidade, essa preocupação em ter escola, essa preocupação em propiciar ao garoto experiências culturais diversas, curso de idioma, acho que isso é fundamental para quem trabalha em base, né? Preocupação também com o aspecto humano, porque a gente sabe que a maioria desses atletas, por mais talento que tenham, vão acabar ficando pelo caminho. Cleiton Sampaio, com sua experiência, como é que você vê esse projeto do Bahia? Está no nível das principais bases do Brasil ou está melhor ainda? Tá caminhando para ser uma das melhores, de fato, Darino. Assim, são processos que eles precisam de tempo para se consolidar, né? Porque tem toda a questão de estruturar bem os departamentos, né? O conhecimento entre os profissionais, a sintonia de trabalho, mas assim, em termos de processo, de ferramenta, com certeza é um trabalho que vai estar aí num patamar mais alto do futebol brasileiro, porque assim, são projetos que são necessários, tá? A base, nas últimas décadas, ela tem passado por uma mudança assim, de questão de mentalidade com relação ao tipo de atleta que vai ser formado, né? Porque, como você mesmo falou, são pessoas que vão estar ali para a sociedade como um todo, né? Então, tem o interesse do atleta, que é ser um jogador profissional, e essa educação, ela tem todo um aspecto que tem impacto na formação também como atleta de futebol, porque ajuda o atleta a ser melhor do ponto de vista cognitivo. Então, isso faz o atleta tomar melhores decisões, refletir mais sobre o jogo, mas não só isso, né? É o que você falou, são pessoas que ali vão ser objetos da sociedade também, né? Então, é importante priorizar também essa questão da educação. Só para ser justo, tá, Darino? Assim, no período que eu passei na base do Bahia, essa questão educacional já era uma premissa assim, do Bahia como um todo, institucionalmente, né? Só que assim, hoje o Bahia tem recurso para ir além, né? Por exemplo, eu já vi atleta ser tirado de jogo importante da base porque estava sem frequência escolar. Então o Bahia já passava o recado claro ali, tipo, sem educação não vai, tem que andar junto, né? Não é que, assim, a gente falava muito, né? Ou vai ser jogador de futebol ou vai estudar. Então, assim, hoje essa mentalidade já é um pouco diferente. E isso é importante porque, por exemplo, Darina, a gente tem várias situações aí de atletas que não sabem ler um contrato e acabam sendo passados para trás, né? Atletas que não têm capacidade de dialogar no dia a dia e isso dificulta a relação, muitas vezes prejudica vestiário, né? Porque esse relacionamento é importante. Então, assim, trabalhar o aspecto técnico e tático do jogo, mas ter ferramentas, não só para ter isso como premissa, mas também para montar uma estrutura que seja amparado esse processo, como, por exemplo, a criação da escola, a pedagogia, que é importante, né? Não só a psicologia, mas a pedagogia também dentro ali do ambiente do clube. Pode ter certeza que, assim, o Bahia hoje tem condições de trazer atletas de alto nível para a base e formar atletas de alto nível também e ser humano de alto nível, né? Que é uma coisa que é importante. Então, eu vejo esse processo, cara, como muito positivo para o Bahia. São coisas que a gente está falando agora, né? Não dá para materializar, principalmente para o torcedor, mas que daqui a alguns anos a gente vai perceber que isso vai ter uma diferença muito grande, não só no Esporte Clube Bahia, mas na sociedade como um todo. O Bahia vai ajudar muita gente aí através desses projetos, porque é muita. E assim, Darino, só para contextualizar, tá? Isso faz o Bahia ter um poder de barganha muito grande. Porque, assim, imagina para um pai, né? Você deixar seu filho sair de casa para ir para o outro lado do país, né, viver num alojamento, muitas vezes com pouco contato, e, assim, a segurança de que o seu filho vai estar bem cuidado, muitas vezes faz com que você priorize, né, que seu atleta vá para o Bahia, porque a gente sabe que tem muita situação de mercado em que esses meninos, mesmo com idade mais baixa, eles são muito preteridos pelo mercado, né? Então, assim, o que normalmente acontece, né? Oferecem ali um dinheiro para o pai, um dinheiro para a mãe, uma coisa assim para mudar ali algum aspecto familiar,
Só que nem sempre o foco é o bem-estar do atleta, né? O foco muitas vezes é o dinheiro. E aí o Bahia hoje consegue oferecer isso em estrutura, porque todo esse cuidado com o atleta, todo esse cuidado com o ser humano, passa essa tranquilidade, por exemplo, para entender que o atleta ali ele vai estar sendo bem cuidado, ele vai estar sendo bem gerido, ele vai ter educação, ele vai aprender a ser o ser humano de uma condição melhor, né? Então, acho que isso é crucial, é uma coisa que vai mudar de fato o patamar do Bahia para o mercado, para a formação de atleta como um todo. Beleza, aspectos muito interessantes esses que você citou, porque torcedor que não se engane, né? A base não é só a captação, a descoberta e a lapidação. Também é uma concorrência muito grande, né? Clubes que tiram promessas dos outros, né? Oferecendo mundos e fundos e também utilizando esse argumento da estrutura, do maior aproveitamento estatístico de jogadores da base do seu time de cima, né? Então, assim, é uma briga de foice, né? Que a gente não tem muito acesso, né? Torcedor comum não tem muita informação, mas é uma batalha muito grande por esses talentos incipientes, né? E o Bahia realmente agora tem muito argumento para trazer esses caras e para proteger seus talentos, né? Evidentemente. E você tocou num aspecto importante. Quando eu falei do lado do lado educacional, eu estava muito preocupado com os caras que não vão passar na peneira, né? Mas até para os que vão passar é fundamental, né, ter consciência do papel deles na sociedade, ter consciência do que é jogar no Bahia. Eu fico comparando muito as entrevistas, né, dos jogadores do futebol brasileiro com os jogadores do futebol europeu, do futebol argentino, né, que são pessoas que têm mais acesso à cultura, à educação. E a forma desses caras se comunicar é completamente diferente, né? Eles têm uma visão mais aprofundada, assim, do todo, do papel deles. E isso é importante não só para o entendimento do jogo, Cleiton, mas também para se comunicar e saber se comportar publicamente diante da torcida, né? Para criar uma atmosfera bacana para o desenvolvimento dele como jogador, para saber a hora certa de comprar certas brigas, para saber onde não se meter, sabe? Para ter, assim, maturidade, né, no seu comportamento enquanto uma referência, né, do clube que ele está defendendo. Então, assim, é um golaço do Bahia. Eu só estou muito ansioso para ver os frutos disso. Lula! Velho, acho que já... Primeiro, Cleiton já colocou todas as coisas importantes em relação a esse aspecto, né? Um aspecto que é uma dimensão muito importante inclusive para a captação, como ele mesmo colocou, esses aspectos sociais envolvidos, né, a segurança em relação à estrutura, né, desenvolvimento. E eu acho que tem um segundo ponto que a gente pode colocar também, são dois pontos importantes, na verdade. Primeiro, em relação a todo esse processo de convencimento, ele também fica mais fácil a partir do momento que você tem um guarda-chuva de possibilidades muito maior por conta do Grupo City, né? Você tem mais times, outras possibilidades, né, de desenvolvimento que às vezes você não consegue desenvolver se numa Série A de Campeonato Brasileiro, num time que já tem grandes investimentos e sua carreira ela pode não dar prosseguimento na velocidade ou ainda, né, na necessidade de desenvolvimento por falta de uma lacuna a ser preenchida numa equipe profissional. Então, quando você tem um guarda-chuva maior de equipes dentro de um próprio grupo, isso já ajuda bastante, tá? Ajuda também saber que você está ali num grupo de elite, que o Bahia é um time de elite, que muitos dos clubes que estão dentro do guarda-chuva do City são clubes de elite. Então, você saber que você tem uma chance maior de adentrar nessa bolha, né, nesse círculo fechadíssimo, que é a elite do futebol mundial, isso também é uma carta de convencimento muito importante. E um motivador, né, também para você querer progredir, um motivador pessoal para esses atletas, né? A gente está falando da família, mas também do motivador pessoal. Então tem esses dois pontos, né, importantes. Eu acho que cada vez a gente vai ver atletas do Bahia também assinarem contrato mais cedo, que era uma coisa que era sempre empurrada com a Bahia com a barriga até o último minuto. E isso significa para um mercado voraz, como você colocou, Darino, que com 10 anos, qualquer clube do Brasil pode chegar aqui e tirar qualquer jogador de graça se ele não tem um contrato assinado. O Bahia só teria direito aí ao mecanismo, no futuro, né, ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Somente isso, mais nada.
né? Então, o que a gente vai ver é muitas vezes o atleta fazer 16 anos e agora o Bahia ter mais possibilidade de assinar já um contrato a partir do momento que esse atleta faça 16 anos. Então, isso é uma coisa muito importante também, que é da parte financeira do negócio de divisões de base, e pode ser primordial. Você chega hoje no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Fluminense, todos os atletas de 16 anos têm contrato profissional assinado. Todos eles. É muito, 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 muito raro não ter. Né? E aqueles que têm menos de 16 e não podem assinar contrato, você tem que banhar esses atletas, né, as famílias desses atletas de segurança, né, de confiança no projeto do teu clube, né? Há, claro, outros subterfúgios, né, como você de alguma maneira conseguir uma casa, uma moradia, né, um emprego, às vezes, para um pai, para uma mãe que quer vir junto com o atleta, né, de fora, etc. Tem ali uma maneira também de você estar amarrado, não exatamente um contrato profissional, mas de alguma maneira ao clube. Mas tudo isso, assim, o dinheiro também fala muito alto, né? Pode falar muito alto, e que bom que o Bahia está olhando para isso agora, e podendo olhar para isso, na verdade, com um outro olhar, uma outra força de cartada. Por fim, Darino, que é citado na matéria, acho importante esse investimento também nas divisões que estão fora, antes do Sub-15, né? Sobretudo em relação, quando a gente fala, estão sendo desenvolvidos ali projetos de futebol 7, futebol de salão, né, de desenvolvimentos que a gente consegue observar melhor esses atletas, criar vínculo melhor com esses atletas, para a chegada desses atletas nessas categorias. Perfeitamente, Luiz Teres. Vamos para... Só complementar, Darino, posso trazer outro ponto? Darino falou, o Luiz falou aí das categorias abaixo do Sub-15, né? E aí é importante falar da iniciação, né, do projeto de iniciação que o Bahia tem já há um tempinho, que é o projeto que, por exemplo, o Roger, por exemplo, participou, né? Antes de ingressar na categoria de base, era um jogador que fazia parte da iniciação, que são os atletas ali que ainda não têm idade para a categoria de base, não conseguem firmar meio que uma parte contratual, ou até não podem treinar dentro do CT, né? Por toda a questão legislativa e tal, e o Bahia cria um projeto para que esses atletas consigam ser desenvolvidos nas idades inferiores ali antes de chegar para a base. E é importante o que o Luiz falou, né? Porque, assim, são atletas que já conseguem vivenciar um pouco o que é a cultura do clube, né? Então já vão chegar na base mais adaptados àquilo que é a cultura, né? O ambiente do Bahia como um todo, enquanto instituição, e também é uma forma de criar, né, esse vínculo. Muitas vezes esse vínculo é o que mantém o atleta ligado ao clube, mesmo com propostas valiosas de outras equipes, né? E aí, por exemplo, tem uma coisa que alguns clubes do Brasil fazem, né, que são cruciais assim para esse processo também, que é o seguinte: já tem clube no Brasil que tem alojamento próximo ao CT, mas com casas que eles oferecem para os pais, né, para poder se mudar para próximo do clube. Isso aí muitas vezes faz toda a diferença, porque dá essa confiança, né, para a família de ter essa oportunidade de ficar próximo do atleta, numa condição de vida minimamente aceitável, né, obviamente, mas isso é importante. E aí, só para complementar, né, quando a gente fala de questão da pedagogia, né, que assim, uma coisa que o Bahia está implementando agora, cara, isso é crucial. A gente falou da questão de desenvolver o atleta para assinatura de contrato, para a questão de se comunicar, mas tem uma coisa que a gente fala no futebol, que é a capacidade de conhecimento declarativo do atleta com relação ao jogo, né? Quando você conversa com um atleta, e você até citou isso, né, Darino, questão de como se comportar com relação ao jogo, o atleta que ele verbaliza o jogo de uma forma mais clara, normalmente ele é um atleta melhor, né? Ele consegue tomar melhores decisões a partir do momento que a coordenação motora ela se desenvolve no mesmo sentido. Mas tem uma coisa que é crucial, até para treino, porque assim, eu já visualizei situações onde os atletas não sabem o que é uma paralela e uma diagonal. E como é que esse atleta vai entender a situação de treino, né? Às vezes você passa a informação do atleta assim, joga para frente, e ele tá de costas pro gol, ele começa a andar na sua direção, porque ele entende que a frente dele é para onde ele tá voltado. Então, assim, são informações que fazem total diferença, que isso está no ramo da pedagogia,
mas que isso ajuda o atleta a entender a situação de treino que vai melhorar ele enquanto atleta para o jogo. Então, olha só como tá tudo interligado, né? Então, assim, ter um atleta mais desenvolvido no aspecto cognitivo ajuda muito, muito, muito no processo de consolidação de comportamento. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval, viu?